Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje a gente conversa com a Mariana. Deixar você se apresentar. Eu sou Mariana, sou formada em medicina veterinária também, recém-formada, na verdade, pela Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, e atualmente eu trabalho num criador comercial de animais silvestres e exóticos também, né? E o que te levou a escolher essa área? Cara, então, é engraçado, porque todo mundo que, pelo menos no meu convívio, que escolhe animais silvestres, sempre tem alguma história muito bacana, né? Ai, quando eu era criança eu tinha contato, sempre gostei. E eu brinco com todo mundo que eu não tenho uma história legal de animais silvestres. Para não dizer que eu não tinha contato nenhum, eu sempre assisti documentário, mas eu não tinha ideia de que era uma possibilidade de trabalhar com isso. E quando eu entrei na faculdade, na meu primeiro semestre, um professor de semiologia perguntou qual área a gente queria escolher. E eu respondi animais silvestres assim, ato falho, porque eu tinha medo de ave, todas, tinha medo de réptil. Eu ficava, como que vou trabalhar com animais silvestres se eu tenho medo de todas as espécies que eu vou ter que trabalhar? Mas a partir dessa decisão, eu resolvi, não, vou superar todos os meus medos, porque é algo que eu quero. E aí comecei a ir atrás de fazer estágio na área, fui me encantando, fui perdendo o medo de todo mundo. E aí hoje em dia eu não me imagino indo para outra área, não, me identifiquei 100%. E trabalhar no criador é mais complexo, né? Cara, é um pouco, né? Porque assim, eu costumo falar que quando a gente está na graduação, a gente estuda a medicina veterinária em si. Então, a gente tem um preparo maior para lidar com o animal doente. E quando você vem para um criadouro, a vivência ela é muito outra, porque a gente atua para tentar fazer com que os problemas eles não aconteçam. Então, a gente lida mais com manejo do que com saúde animal. Então, tá ali lidando com trato, sabe, com o ambiente do animal, com ações preventivas. A gente brinca aqui que quando o animal está doente é que tem alguma coisa errada no nosso trabalho, sabe? Porque a nossa função maior é fazer com que eles não fiquem doentes. Então, o trabalho é lidar com a nutrição, com manejo ambiental, prevenção de estresse, com vermifugação, né? Todos esses parâmetros que vêm antes de fato, tratar uma patologia que aconteça, né? E, e Então, tra... Uhum. tem Pode falar. dias aqui que são muito tranquilos. Às vezes a gente recebe estagiário e como eu já fui estagiária recentemente, até que só tem um ano de formada, então quando a gente é estagiário, a gente quer que aconteça tudo, sabe? Na minha época de estagiário, eu comemorava assim, nossa, a gente vai ter que ir no manejo de uma onça parda. Aí eu, uhul, e o veterinário, tipo, meu Deus. Então, tem estagiário que chega aqui desejando isso, né? Que tenha muita coisa, mas assim, depende muito da época. Quando o trabalho tá bem feito, não tem quase nada para fazer, né? Só ronda, só. Enfim. E acaba que trabalhando em criador, você acaba tendo uma preocupação muito grande com os filhotes, Sim, né? sim, E, e como é que é esse cuidado? Porque, como você falou, são várias espécies, sim. né? Eu, por exemplo, porque assim, em silvestres, né, a gente sabe que é uma gama de espécies muito grande. Então, tem gente que tem 10 anos, na área e às vezes não trabalhou com uma espécie que outro colega trabalha, porque realmente é muito amplo. Então, cada um tem experiência com cada coisa. Antes de vir para cá, eu não tinha tido contato nenhum com filhote de rapinante, né? Eu não era da minha vivência, eu já tinha em outros estágios cuidado de filhote de mamífero, mas não fazia parte da minha vivência rapinante e nem muito menos uma espécie que a gente tem aqui que tem a reprodução bem forte, que é o guará vermelho, que acho que dos filhotes foi a espécie assim, que eu mais pude cuidar. E eu não tinha tido contato nenhum. Então, assim, você vai ter que aprender
do zero, sabe? Algumas coisas a gente vai. Eu costumo. Porque nos filhotes a gente tem algumas. Na literatura existe algumas dicas, né? Algumas informações que a gente pode se basear para fazer, mas nem tudo está ali. Então a gente acaba tendo que pegar um pouco do conhecimento que existe para outra espécie, um pouquinho daquela, adequar para essa e ver como que funciona. Aqui a gente tem o cuidado, né, de todo filhote que a gente cuida, de anotar tudo. A gente tem planilha, né, desde a temperatura que estava no nascedouro, na chocadeira, a umidade que estava, a quantidade, a gente pesa todas as alimentações que vão para aquele animal, tudo que acontece na vida do filhote a gente documenta, porque isso já ajuda a gente, né, aos próximos espécimes que nascerem daquela mesma espécie, a gente já tem um aparato do que deu certo para os outros. Né? A gente tem, por exemplo, a reprodução do primeiro, a gente vai anotando tudo e o que. Ah, eu já vou só um minutinho. Já termino. Pode apertar, sabe? Aham, tá. Faz parte. Então, quando a gente tem o primeiro filhote, aí a gente desenvolveu, né? Deu tudo certo, então a gente já tem, não que uma fórmula de bolo, mas a gente já tem meio que um protocolo a ser seguido para os demais que vierem, sabe? Acaba sendo assim. E toda espécie é um desafio, porque a gente tem umas inéditas de vez em quando, né? A gente, até pouco tempo, nunca tinha havido reprodução de gavião carijó aqui no criadouro. Então, a gente tirou o primeiro filhote em dezembro. Aí a gente começa aquele network, né? Liga para alguém que, já reproduziu o carijó aí, como é que faz? O que é que você indica que faça? E aí a gente vai adequando para a nossa realidade e vai rindo, assim. E uma das coisas, os veterinários silvestres, quando vieram por aqui, uma das coisas que a gente sempre comenta é o seguinte, é a dificuldade de você ter informação, né? Sim, Porque eu vejo como uma área que tem crescido bastante, mas ainda é muito desse jeito. Você vai, procura com um, procura com outro, é. né? E a Eu gente tem já uma tive. gama de espécies gigantescas. Uhum. Eu já tive casos assim de passar por uma situação que eu, poxa, não sei o que fazer, e aí falar com os três mentores assim que eu admiro pra caramba, que já estão no mercado há muito tempo, e o pessoal, cara, nunca peguei um caso assim, sabe? E posso estudar para te auxiliar de alguma forma, mas não sei. Então, assim, tem muita coisa que é nova para todo mundo. Tem gente que está há 20 anos trabalhando e é sempre novidade, porque é uma gama de espécies muito grande. E também tem outra coisa que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Que é tentar elaborar esses protocolos e no futuro publicar mesmo, porque tem muito também conhecimento que não é repassado. Tem muito profissional que, por falta de tempo, né, que está ali na ativa, realmente na prática, que não tem tempo de, por exemplo, parar para escrever o que ele sabe. E isso ajudaria muita gente. A gente acaba tendo acesso, porque a gente forma uma rede ali de networking com muitos profissionais, a gente consegue mandar um WhatsApp e receber algo rápido, mas nos livros, em artigo, ainda falta muita coisa, porque acaba que o profissional ele tem aquela vivência, mas ele não tem tempo de colocar no papel, e isso ajudaria muito vários outros profissionais, né? Que a gente realmente tem poucas informações, poucas espécies. É bem complicado essa parte. E você acha que dentro da área de silvestre vai começar a ter também subespecialidades, por assim dizer? A galera que vai mexer Eu só espero com que sim. serpente, só com ave. Eu espero que sim. Eu acho que já está mudando, né? Eu acho que aves, mais do que herpetólogos, mas a gente já tem muito veterinário que atende só aves, né? Então, eu acho que no futuro isso pode vir a ser um padrão. Eu acho que aumenta a qualidade, né? Porque quando a gente consegue se dedicar melhor a um grupo, a gente consegue estudar mais, descobrir mais coisas e aí refinar mais o conhecimento. Quando a gente tem que lidar com espécies demais, acaba que a gente não consegue se aprofundar muito, porque é muita coisa, né? Muita coisa.
E existe alguma espécie que é mais difícil de mexer, de tratar, de Hum, acompanhar? Depende, né? Existem limitações, assim, por exemplo, como eu falei que a gente tem arpia aqui. Nossa, o tratamento de arpia é muito complicado porque é um animal muito difícil de manejar. É um animal que oferece um risco gigantesco para quem está manejando, né? Pelas garras, pelo porte. Então é meio que assim, quando a gente vai manejar, é tipo uma grande preparação, se reúne, separa todos os recursos, coloca uma função para cada um. Olha, você vai pegar a pata, você vai pegar não sei aonde, você tem que estar atento a tal coisa, porque qualquer coisa que esse animal fizer, ele vai causar um estrago gigantesco na equipe, ou a gente pode acabar machucando ele também. Então, acaba sendo um desafio. Se for por exemplo, uma patologia que você tenha que tratar todos os dias, oferecer medicamento todos os dias, e o animal não aceita isso na alimentação, como que faz? Vai ter que pegar o animal todo dia? Nossa, é um rojão. Então, eu diria que as espécies mais complicadas são essas que oferecem risco para a vida mesmo, né? Que é macaco também, é muito desafiador, porque para você sedar, né? Um animal muito inteligente, muito ágil. Para você dar um animal, tem que. Nossa, cara, é complicado. Então, acho que as que são mais, tem mais risco para os seres humanos são as mais difíceis de lidar, com certeza. E por ser um criador comercial, vocês acabam tendo uma preocupação, inclusive, com dieta, com isso tudo, né? Para que esses filhotes fiquem É. viáveis. Sim, eu acho que nem tanto por ser comercial, porque assim, o criador que eu trabalho, ele iniciou sendo conservacionista, Ah, né? tá. Só que, então, ele não tem uma estrutura parecida com os demais criadores comerciais, né? Ele, Entendi. você vê que ele tem uma estrutura que quer mimetizar realmente ambientes naturais e toda essa parte. Quando eles começaram naturalmente a se reproduzir, é que surgiu a necessidade de migrar para o comercial para tentar destinar, né, esses espécimes. Mas sim, a gente, tanto que como conservacionista, existe sim, uma preocupação da gente tentar deixar o mais sanitário possível, e comercial também, porque a gente tem, como felizmente a gente tem essa base conservacionista, a gente costuma dizer que nós não somos fábrica de animais, né? A gente não tem uma preocupação exacerbada de estar reproduzindo ali o tempo inteiro. A nossa preocupação é oferecer o que de melhor a gente possa oferecer para o animal no quesito bem-estar, independente se ele vai reproduzir ou não. E aí, se por consequência ele reproduzir, ótimo, maravilha. Tem animais assim que, algumas espécies que passam tempo sem reproduzir, né? E aí a gente fica, poxa, o que está acontecendo? A gente está oferecendo tudo para o animal, ele não reproduziu ainda. Aí a gente fica, mas aí também depende do animal. Quando a gente dá uma relaxada, a gente tem uma surpresa, porque depende muito deles também. Falando sobre a questão do comercial, né, desses filhotes que vão, tem muita gente que questiona o preço, né, dos animais. Ah, é porque na feira eu compro de sei lá quanto e aí é 10, 15 vezes o valor, mas é porque, obviamente, primeiro que o da feira nem era para estar lá, que foi tirado da natureza, é crime ambiental, tudo isso, mas dentro, falando somente do criador comercial, é o que você falou, a gente tem cuidado com os mínimos detalhes. Então, é caro criar, cada filhote é muito caro, porque tem a melhor alimentação que ele vai ter, tem o melhor ambiente, tem a preocupação milimétrica com a temperatura. Então, você tem que ter um corpo técnico que está atento a todos os detalhes, e tudo isso é caro. Também tem a atenção de indivíduo para indivíduo, porque a gente não cuida de filhotes em manada, né? A gente tem uma atenção individual para cada um. Às vezes, você está oferecendo os mesmos recursos para todos os filhotes e tem um que está com alteração. Como, por exemplo, a gente estava com alguns filhotes de coruja tendo a mesma temperatura, a mesma alimentação, o mesmo cuidado, e tinha uma que estava com um probleminha no pescoço. Ela não estava com o pescoço naquela posição anatômica, estava entortando para trás. E aí a gente fica, não, vamos sentar, vamos ver o que é, vamos ver se pode ser uma suplementação de vitamina, se é algo neurológico. E aí a gente vai e age
E graças a Deus, graças a nós também, depois de muito tratamento, ele tá ótimo, tá perfeito. Então, como que todo esse cuidado que você vai ter, o animal vai custar menos do que ele custa, sabe? Porque tudo isso é muito gasto. Para esse animal especificamente, a gente teve que comprar uma medicação, uma suplementação específica. Então, tudo isso encarece, né, o valor final do animal, digamos assim. E fora que você tem uma procedência conhecida, um cuidado certinho, um animal bem identificado, sabe de onde Exato. veio, né? Porque esses de feira, você não sabe nem de onde vem, como Procedência vem, se tá nenhuma. bem, se não Nenhuma. tá. Tá. Então, Existe alguma triagem padrão ou protocolo que vocês seguem nesses primeiros minutos de vida desse animal? a gente, porque falando de aves, né? Por exemplo, a gente sabe que com as aves, né, que elas têm a reprodução do ovo, elas têm uma reserva vitelínica da qual elas vão, né, ali se alimentar e sobreviver até elas saírem, né, eclodirem. Então, assim que o animal ele quebra a casca do ovo, ele ainda tem uma reserva. Então, dentro da nossa rotina, a indicação é esperar algumas horas, às vezes até 24 horas, dependendo da espécie, e ali acompanhando, né, para ver se essa reserva vitelínica ela já foi consumida satisfatoriamente, para aí a gente poder alimentar. Então, basicamente é isso, né? É essa questão da reserva vitelínica, também a questão da temperatura em si, a gente vai colocar que tem vários passos a passo, né? Aqui a gente coloca, por exemplo, um ninho, quando os 5 filhotes nascem, a gente faz um pequeno ninho com papel toalha, porque é mais fácil da gente fazer a troca, porque cada defecação do animal a gente faz a troca inteira para ele ficar sempre limpo. Então a gente fica atento nisso. Essa triagem é mais ou menos assim, né? Elaborar um lugar apropriado e ver se a temperatura está adequada. E aí, quando você coloca o animal no espaço, você acompanha se ele está de bico aberto, se ele apresenta algum comportamento que indique se está muito calor ou se está muito frio. Então é mais ou menos essa a triagem, né? De, Uhum. mais ou menos isso. E acaba, cara, que o detalhe faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Às vezes a gente precisa se comunicar com outras pessoas que têm mais experiência, porque às vezes a gente vai lidar com espécies pela primeira vez e a gente olha algo e acha muito estranho, tipo, olha, isso não está normal diante da experiência que a gente tem com outros animais. Mas aí às vezes você vai, troca uma ideia com aquele colega que já trabalhou com aquela espécie, aí ele já dá uma tranquilizada, olha, isso é normal, se ele está assim, assim, vocês podem seguir da forma que está, isso é comum de acontecer, não é indicativo de patologia, e assim a gente vai seguindo. É realmente algo muito de acompanhar cada detalhezinho, sabe? Realmente não é receita de bolo. Tem espécies que você tem que alimentar não sei quantas vezes ao dia, não sei quanto, não sei o quê, mas aí tudo depende. Se é um animal que tem papo, por exemplo, a gente já sabe que tem que o nosso direcionamento ali é através do papo. A gente não pode estar com o animal que está com conteúdo no papo e aí fazer outra alimentação por cima, porque aquela que já está pode fermentar ali dentro, causar outros problemas. Então, o nosso termômetro é de fato o animal. A gente tem as referências que a gente vai seguir na teoria, mas a gente tem que associar à prática. Então, se não no guideline, sei lá, que a gente tem diz que o animal vai comer de 3 em 3 horas, não necessariamente. É uma base, mas a gente vai se atentar a outros detalhes para determinar como que vai ser a alimentação daquele animal. Uhum. É porque eu vejo muito essa questão desses guidelines, principalmente de manejo, é que é tudo muito teórico, por assim dizer. Sim, Porque na prática é que você sabe o que você vai precisar mexer, fazer, modificar, né? é. Então, até varia, assim, tanto que dentro, né, entre colegas que a gente conversa, tem gente que fala assim, eu nunca, no lugar tal diz que é assim, mas eu faço assim e sempre tive sucesso com todos os meus animais, entendeu? Então, acaba que a gente vai mesclando um pouco de cada coisa, o conhecimento de um, o que está escrito num lugar,
vai fazendo um compilado assim e vai vendo que tá certo. E o importante é como na medicina veterinária sempre fala, né? A clínica ela é soberana. Dentro da criação, da reprodução e tudo, isso também é válido. Então, tipo, o animal, ele te mostra, ele te fala se ele está desenvolvendo uma coisa que é muito importante nos filhotes, que isso é meio que via de regra, é, de fato, acompanhar o peso diariamente. Então, a gente precisa que esse animal ele esteja ganhando peso. Não é normal, tipo, uma coruja que nasceu ontem e aí a gente está 3 dias alimentando e o animal não está ganhando nada. E isso é um indicativo de que não está tudo bem. Então, essa regra a gente costuma seguir. É realmente um parâmetro muito importante. Agora, tem outras que a gente vai adequando, porque de fato, você, como eu falei, às vezes não está escrito que você tem que fazer de uma forma, mas aí você acha o animal, junto com o seu conhecimento, com o que você está adequando ali, ele está respondendo bem à forma que você está fazendo. Então, o desenvolvimento do animal é teu guia. Se ele está se desenvolvendo super bem, então não tem nada de errado com o que você está fazendo, sabe? Uhum. E quais são os principais erros que a grande maioria acaba cometendo quando pensa em adquirir um filhote ou ter um animal deste, ou até mesmo veterinários que, pelo menos eu penso da seguinte forma, cada um no seu quadrado. Então eu nem me arrisco com o Silvestre. Meu negócio é cão e gato e tá valendo. E quais são os principais erros que geralmente a galera acaba cometendo? Cara, tem erros muito comuns, assim, porque, como eu falei, os cuidados dos filhotes, ele é muito do detalhe. Então, falando, por exemplo, de pisciformes, né, que ali naquela fase inicial eles vão se alimentar de papa. Tem a consistência ideal da papa, tem a temperatura ideal da papa. Então, algo que pode ser cometido de erro, né? Você pode dar uma quantidade acima do que você deveria dar, você pode errar na temperatura e fazer uma papa muito quente e aí queimar o papo do animal, e isso é gravíssimo. Você pode também oferecer uma papa que já está muito fria e aí isso vai afetar a digestão, e dela que ela seja morninha, para que a digestão seja toda direitinho. Se tiver muito fria também, aquela papa pode ficar ali no papo mais tempo do que deveria e aí fermentar e causar algum problema. Também a sondagem, né? Às vezes dá para você alimentar ali na ponta do bico, mas a gente geralmente alimenta sondando o mesmo animal, então às vezes tem tutor que compra o animal. É a conduta de cada criador, né? Tem criador que vende animal na papa, outros que preferem não vender na papa, justamente por esses problemas, porque são pessoas que não são técnicas, então esses erros podem acontecer de queimar o papo, acontece muito de tentar sondar e aí a sonda acabar indo parar no lugar, tira a seringa e a sonda fica lá, e aí tem que remover a sonda do lugar. Então tem muito esses erros, né, na questão dos rapinantes. Existe todo um protocolo a ser seguido sobre a alimentação, né? Tem cada fase. Às vezes você não pode oferecer osso de cara, você não pode oferecer pelo de cara. Aí o animal ele tem que colocar uma pelota, né? E você tem que estar atento a essa pelota na hora de alimentar. Tem a suplementação de cálcio, que você tem que começar em determinada fase. E essa suplementação ela pode dizer tudo sobre o desenvolvimento desse animal, ele tem alguma deficiência. Então, são muitos detalhezinhos, como eu te falei, né? Logo quando a gente pega o filhotinho, a gente faz o ninho de papel toalha, mas aí já tem uma fase que a gente tem que colocar um substrato diferente, que é para ele começar ali a se apoiar, né? A ficar em pé, a agarrar. Então, se você perde esse tempo, às vezes o animal pode fazer aquele display legs, né? Que é tipo abrir as patas. Isso já aconteceu. Da gente ver, olha, esse animal ele tá abrindo as patas demais. E aí a gente vai e tenta colocar, por exemplo, a gente faz umas gambiarras, digamos assim, de tentar botar um materialzinho que consiga colocar as patas dele mais assim, para ele crescendo e isso normalizando. Às vezes também, quando a gente vai sondar, tem alguém que tem um viciozinho de colocar a sonda ali apoiada no bico e faz só de um lado e às vezes entorta o bico do animal. E aí a gente já vai e monta alguma coisa. A gente teve isso também, de um animal que entortou o bico, só que como ele era filhote, a gente ainda tinha tempo de tentar reverter, então a gente
fez ali uma artimanha para tentar juntar o biquinho dele e hoje em dia tá perfeito. Então, são muitos detalhes. O ideal é, tipo, a pessoa comprar o animal pronto, né? E quando ela compra pronto, às vezes ela ainda erra. Aí, é Cara, muita coisa. eu estava comentando, acaba que tem que ser feita algumas gambiarras, né? Porque Ah, você sim. não tem nada próprio, né? É. E aí dificulta bastante, né? A vida, mas a criatividade aumenta. Ah, nossa, gente, veterinário silvestre é tipo Highlander, assim. A gente inventa coisa que só o veterinário silvestre se entende, porque às vezes tem umas gambiarras que a gente faz, tipo, nossa, que negócio feio. Se outro veterinário vê, diz assim, nossa, que coisa horrorosa, mas dá certo, né? A gente, às vezes não dá para colocar a imagem no livro, né? Porque não é uma coisa bonita de se ver, não parece ser uma coisa muito técnica, mas aí no final das contas, quando dá certo, a gente fica tipo, ah, dane-se a técnica, se resolveu, tá ótimo, sabe? É meio que isso. Né? E quando a gente fala de medicamento, né? Você estava comentando, por exemplo, da arpia, coisa, tem algum desses que é mais complicado? Principalmente quando a gente fala quando a gente trabalha com medicina preventiva, acaba que você tem que pensar ali de uma forma meio que de rebanho, né? Sim. E aí tem algum que seja mais complicado, porque os macacos são extremamente inteligentes. Então, normalmente, quando a gente precisa fazer a gente realiza, né, os exames coproparasitológicos com uma certa periodicidade, a gente consegue coletar, e aí, baseado no que esses exames indicam para a gente faz uma vermifugação mais certeira, né, de acordo com o que demonstrou no exame. A gente não tem tanto problema com a vermifugação desses animais, porque até hoje eles aceitam muito bem na alimentação, sabe? Então, às vezes a gente faz o exame de fezes e positivou, a gente faz a vermifugação, depois a gente recebe os exames e os resultados são satisfatórios. Então, isso indica para a gente que eles estão consumindo a medicação sem problema. Então, nesse quesito, a gente não tem muitos problemas. O problema maior é realmente quando a gente tem que entrar com tratamento. Porque o animal ele já está doente, ele já não está comendo, e aí a gente tem que sempre pensar em medicações também que diminuam a questão do manejo. Então, a gente tende a escolher antibióticos de mais longa duração, que aí a gente, se precisar pegar o animal, a gente não vai precisar pegar todo dia. Escolhe um antibiótico que de repente dura 72 horas ou 48 horas, tudo para minimizar, né? Porque o estresse ele também é deletério. Às vezes, quando não tem jeito, aí a gente vai e age com as armas que a gente tem, mas a gente evita ao máximo, porque estresse para esses animais piora muito o quadro. Então, às vezes você está tratando tudo direitinho, mas ele está tão estressado que ele nem consegue metabolizar as coisas adequadamente. Então, tudo é pesado, todos esses detalhes, sabe? Uhum. E quais são os principais desafios na questão do diagnóstico? Principalmente quando a gente fala desses filhotes. Eu acho que é uma, como eu te disse, né? A clínica ela te diz muita coisa, mas quando se trata de animal, o olhar clínico ele tem que ser muito criterioso e às vezes você não consegue pegar. Porque às vezes é um animal que ele está te demonstrando que está muito bem, mas ele não está. A gente também já teve situações assim de animal que parecia estar super bem. E aí, quando a gente. Porque são animais que. As aves a gente consegue pesar todos os dias, mas às vezes tem animal que tá. A gente tem lhamas, por exemplo, alpacas. E aí já não é um animal que a gente. Que permite esse manejo de estar, né? Pesando. Porque um ave você pesa na balancinha ali, é a coisa mais tranquila. Mas o mamífero não. Aí, às vezes você olha aquele animal que visualmente ele tá ótimo. Mas você olha para ele, eu acho que tá estranho, não tô achando que ele tá ganhando muito peso. Vamos pesar? A gente vai e pesa. E aí, quando a gente pesa, a gente descobriu que esse animal perdeu peso desde quando nasceu. Isso é um péssimo indicativo. Aí, ali, no momento da pesagem que você tá junto com ele, você ouve uma respiração estranha. Aí você fica, poxa, tem algo respiratório rolando. Então, assim, em relação ao diagnóstico, o pior é você ser meio que um Sherlock Holmes, assim, você vai olhando cada mínimo detalhe e vai vendo, será que é isso? Será que é aquilo?
Aqui no criadouro também, como a gente tem uma localização na serra, que é um pouco mais distante, né? A gente não tem. Eu acho que isso é a realidade de muitos criadores, porque a maioria dos criadores são afastados, né? Então acaba que a gente não tem acesso muito facilmente a alguns exames que seriam primordiais para a gente, né? Como, por exemplo, um raio-x. A gente não tem um raio-x aqui. Se a gente precisar, a gente tem que chamar um profissional volante para fazer. Mas aí, para a gente escolher tomar essa conduta, a gente vai ter que ter, né, uma suspeita bem assertiva para chamar, porque não é fácil, né? Tem que ter horas de viagem, subir a serra e tudo mais. Então, acaba que essa parte é meio complicada. A galera da clínica é mais tranquilo, que você tá ali com o animal e aí você tem um raio-x próximo, você faz, já descobre o que que é. Porque às vezes a gente tem que ser meio que doutor do Little, assim, tentar adivinhar o que é que o animal tá sentindo e seguir nessa linha. Então, a complicação diagnóstica é meio que isso, essa falta de recursos e a gente ter meio que ir no feeling, sabe, na intuição, e é isso. Tem algum animal que você tem preferência por tratar? Hum, cara, é difícil, não sei, assim, de filhote, tem os que são muito legais de tratar, eu gosto muito de mamífero, né, porque o mamífero, ele é aquela coisa mais perto de cão e gato que a gente tem, sabe, aquele animal que chega mais pra gente, é mais fofinho, né, a gente já criou algumas cutias aqui, por exemplo, então é um barato cuidar delas, né, se dá mamadeira e elas ficam fofas, mas tem a questão de ser mais confortável cuidar, né? Tem uns animais que têm um intervalo de alimentação maior, então você relaxa mais. Os ratos, eles são mais tranquilos, né? Você oferece a carne ali para eles, aí você, até eles sentirem fome novamente, eles vão estar dormindo. Corujas, principalmente, elas comem, dormem. Então, é muito de dia, assim, se for pelo apreço, pelo carinho, às vezes mamífero é mais legal de cuidar, mas mamífero é mais exigente quanto ao cuidado. É mais alimentações ao dia, intervalo menor. Aí tem aquela questão de defecou, fez xixi, tem que estimular, então acaba sendo uma criação mais exigente. Mas ao mesmo tempo é muito legal, muito, muito bacana. E acaba que o trabalho fica mais puxado em certas épocas do ano. Aí, não? Principalmente época do ano. Como a gente está localizado na serra, quando é período chuvoso de frio, a gente já sabe que vai ter uma alta das coisas. A gente vai ter que estar preocupado com miíase nas lhamas, aí tem que estar preocupado com tosquialas. As aves geralmente ficam mais. Dá uma caída na imunidade, né? Porque elas ficam expostas a ventos mais frios, à chuva. Então, essa época do ano desce muito animal, às vezes, para ambulatório, sabe? A gente tem o setor dos pistas-fomes, então nessa época é meio que uma vez na semana vem um tratador, olha, tem um animal corujado ali em cima, então a gente vai, desce, coloca no aquecimento, fica de olho. Às vezes é só mesmo frio. Às vezes nem precisa a gente tratar para nada. A gente brinca que, não, só sentindo falta do calor. Aí ele fica um tempinho aqui, quando normaliza ele sobe e fica tudo bem. Então essa época de chuva para a gente é um saco. É, porque eu imagino que ainda mais como são muitas espécies e cada uma tá adaptada de uma forma, acaba os problemas sendo realmente meio sazonais, né? Sim, Porque. E eles acabam também se adaptando à região onde vocês estão. com certeza. Apesar do que, obviamente, tendo-se a preocupação com o bem-estar, todos os recintos são preparados para aquela espécie, não é isso? Sim, eles têm a parte coberta, tem a parte que eles se abrigarem, tudo isso. Mas, assim, às vezes os animais eles são muito inteligentes, isso é fato. Mas, às vezes, a gente tem que entender que eles não são tão inteligentes quanto a gente, né? Às vezes a gente fica assim, poxa vida, tá aqui o abrigo, cara, é quente, entra aqui e o animal não quer entrar, sabe? E tá ali a chuva caindo, você fica, querido, mas assim, tem um negócio pra você se abrigar, vai lá, não faz bem pra você estar nessa chuva, mas aí você não pode obrigar o animal aí ele fica lá, e você fica, meu Deus do céu, entendeu? E já teve algum caso mais difícil ou mais inusitado? Dos filhotes, dos animais em geral, Dos filhotes.
falei, a gente teve esse problema do pescoço, né, dessa Aham. coruja, que eu particularmente nunca tinha visto, né, e era visualmente era algo bem feio. A gente chegou a pensar que ela pudesse não sobreviver ou que a gente pudesse intervir de uma forma que a gente não queria, né, que seria se ela não tivesse qualidade de vida, a gente não poderia, né, manter um animal, porque seria sofrimento para ele. Então a gente foi ali na tentativa, não, a gente vai tentar de tudo para ver se ele vai responder. E acabou que ela ficou super bem. Então, são essas coisinhas, né, que vão lidando. Como eu te falei, a questão do bico, as pernas, a gente vai tendo uns detalhezinhos mais básicos que a gente vai tentando ali consertar e até agora tem dado certo. A gente não pegou nenhum caso inusitado que a gente não tenha conseguido resolver. A gente conseguiu Uhum. resolver todos. Amém. E assim, aí é uma curiosidade minha. Pelo fato dessa preocupação que se tem, desde filhote e tudo, é muito mais tranquilo do que trabalhar em clínica. Porque, pelo menos na minha opinião, né? A preocupação de que esses animais estejam bem é muito maior e não tem a limitação do tutor dizer, não vou fazer. Ah, você está dizendo que você acha mais É, tranquilo a é, rotina do criador. porque não Ah, tem. mas com certeza, não tenha dúvidas, entendeu? Principalmente eu que sou recém-formada, o meu sonho era esse daqui, que era eu, tipo, poder aparecer um caso e eu poder atuar de acordo com a minha conduta clínica e não ter ninguém para me dizer que eu não devo fazer isso, que eu não devo fazer aquilo, porque eu acho que o que pesa mais na clínica é isso, sabe? É você ter ali, você está desenvolvendo seu trabalho, você tem que convencer uma pessoa de que o seu trabalho ele tem que seguir daquele jeito. E assim, dentro do criador, como a gente tem muita autonomia, né, o corpo técnico, a gente dialoga, a gente confia muito na conduta de cada um. Então a gente vai seguindo a conduta e a gente, por ser técnico, a gente sabe que existe a possibilidade de aquilo não dar certo, de vir um óbito, por exemplo, ou de não vir uma recuperação esperada. Então a gente lida bem com isso e o tutor não lida, né? Então às vezes você tem que convencê-los de que aquela é a conduta adequada, mas muitas vezes eles querem garantias. E quando a gente trata de vida e de saúde, nada é garantido. Você tem que, olha, se você fizer isso, as chances do seu animal ficar bem são muito grandes. Mas aí, se ele não responde, que também existe essa possibilidade, porque tem um indivíduo, tem o corpo, tudo que não é matemática, aí a gente tem que lidar, né, com um tutor frustrado, que às vezes vai te culpar, que, enfim. Então, para mim, que nunca fui muito chegada em clínica, isso aqui é o paraíso. Não, porque o que eu vejo, cara, é que você tem certeza que o tratamento vai ser feito, Sim, né? E que vai ser feito da forma adequada, exato, exato. né? E aí facilita bastante a vida, É, né? a gente vai às vezes para o outro plano, né? Que às vezes a gente fez tudo, o tratamento foi seguido, e aí quando não tem a resposta, a gente já vai para um lugarzinho diferente, que é tipo, vamos entender por que que não deu certo, porque deveria ter dado. Aí a gente já vai, é aí que vai surgindo alguns conhecimentos a mais, né? Porque a gente parte para a questão de investigar. Porque às vezes quando você está na clínica, você institui um tratamento que não é você não tem como atestar que foi seguido à risca, se não tem resposta, você não tem como ter certeza que não foi uma falha na execução do tratamento. Aqui a Uhum. gente tem. Então a gente já vai para outro plano, né? Vamos investigar por que, que não deu certo. E aí é crescimento para todos nós, né? Que a Não, gente já vai descobrindo coisas novas. Olha, aquele detalhe que a gente não sabia, de repente é assim que a gente deveria ter feito, a gente vai descobrindo coisas novas e vai adequando para outros animais que vierem até a eu, mesma eu, coisa. eu Então, imagino é que bem deva legal. ser bastante interessante nesse caso, porque te dá uma oportunidade maior de tentar buscar ali o porquê que aquilo ali não deu certo e uma Sim. tranquilidade maior para fazer isso sem a cobrança do tutor no seu pé, Ah, sim, com certeza. né? E aí acaba que o sucesso acaba sendo maior no tratamento. Não estou querendo dizer que o tutor não faça, Sim. mas você tem certeza de que está sendo feito da melhor maneira possível. Sim.
E aí, E assim, a eu gente acho, assim, sabe que que esse tutor às vezes privilégio a falha ali gente. no, na hora, esquece, pula um pouquinho, né? Sim. Eu acho, assim, também que a gente tem um privilégio muito grande, né? Porque o dono do criadouro, que não é, acho que não é a realidade de todos os criadores, né? Mas o dono do criador, ele é realmente uma pessoa que ama os animais. Então, ele não mede esforços. Se a equipe técnica acha que precisa ser feito algo, ele vai fazer, sabe? Não existe conter gastos ou declinar, não. A gente tem, quando a gente atesta a importância de algo a ser feito, geralmente a gente tem uma certa carta branca, sabe? Porque eles têm uma Uhum. preocupação também com os animais bem acentuados e confia também, né, na opinião técnica. Ele, graças a Deus, assim, tudo que a gente precisa, a gente consegue colocar para frente com o aval dele. Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Porque dá uma. Ter essa autonomia para decidir é muito bom, Sim, de fato, com certeza. né? E. Aí, por curiosidade mesmo, a alpaca é muito ruim de mexer? Não, é assim, elas não são muito ruins de mexer. Depende da alpaca, né? A gente tem um grupo aqui e o macho, ele é bem agressivo. Mas é um comportamento dele, assim. A gente tem uma lhama e alpaca mansa que a gente maneja, que a gente recebe aqui, né, no criador, visita de educação ambiental, alguns treinamentos. Então, a gente tem animais que a gente maneja já para essa finalidade, para promover esse contato. São animais super mansos. É porque nesse grupo tem umas alpacas que são mais complicadas. E aí, quando a gente vai mexer com o filhote, aí ele fica mais defensivo ainda, né? Então é mais essa dificuldade, mas no geral não são animais muito que oferecem muito Muito risco, que risco, são não. muito complicados, não. É porque esse, particularmente, ele é meio chato. E tem isso também, né? É muito do indivíduo. Às vezes a gente tem vários animais da mesma espécie, mas cada um é cada um. Tem um que a gente consegue chegar perto, que a gente consegue, se eu precisar fazer um medicamento, eu consigo pegar ele aqui e fazer sozinho. Já outro que a gente precisa de uma equipe para segurar, porque não vai deixar. E aí isso varia desde a espécie mais arriscada à espécie menos arriscada, de cada um. E ter uma equipe muito bem entrosada e treinada é ótimo nesses casos, né? Ah, sim, sem dúvida. O tratador é uma figura, né, num zoológico, um criador, que é muito importante para a gente, porque eles é que estão ali lidando, eles que veem quanto de comida sobra, se o animal está selecionando alimentos, se ele tem um comportamento X e hoje ele já está com um comportamento Y, ele é a nossa triagem. É eles que trazem um problema para nós, né? Olha, o animal tal. Então, você ter um profissional que você confie que vai ter esse olhar faz muita diferença, porque às vezes, né, a equipe técnica em si, ela já tem muitas demandas. E não tem como, se a gente tem, por exemplo, 800 animais, a gente não tem como estar o tempo todo ali atenta a cada um deles. Então, ter uma equipe que você confia de que vai ter esse olhar faz toda a diferença. A gente, no geral, consegue encontrar problemas assim bem precoces, porque eles se atentam assim aos mínimos detalhes. Às vezes eles chamam a gente que chega lá e fala, não tá normal, mas vamos esperar mais, vamos olhar para ver se melhora sozinho, porque eles são tão atentos que às vezes nem é o caso de intervir ainda, mas ele já traz essa informação para a gente. Então, para a gente é maravilhoso isso. É porque facilita como a gente estava comentando um pouco antes, como o diagnóstico é muito de detalhe, isso facilita bastante, né? Você ter Sim, sem sombra de dúvidas. essa equipe muito bem entrosada, né? Uhum. É, e quais são os critérios que define se o caso é mais grave e tem um tempo crítico para você reverter isso? Cara, como eu te falei, né? Nada é matemático. Eu não diria que Uhum. existe um tempo crítico para a gente reverter, porque a gente não tem como mensurar esse tempo. Mas existem alguns sinais que para a gente são complicados, né? Tipo, ave, por exemplo, quando você está com a ave que ela não está ali conseguindo se sustentar em pé, que ela está precisando de oxigênio, que ela está ali, você tem que estar fornecendo meio que
na linguagem humana, é como se ela estivesse assim, respirando por aparelho, sabe? A gente tem que intervir de tudo, de temperatura, de oxigênio, de tudo. Aquilo é um caso muito grave, muito difícil de reverter. Em ave, eu acho bem mais complicado do que mamífero. Tipo, parada cardiorrespiratória em ave, para mim, eu, né, que eu tenho um pouco tempo de formada, eu nunca consegui trazer uma ave nesse estado de volta. A gente faz, né, ali, aplica Aham. as drogas de emergência, faz uma massagem, mas assim, eu nunca vi. Mamífero é mais fácil, mas a ave é muito complicado. E eu vejo muito agravante em ave exatamente você ter essa variedade enorme de tamanhos e pesos. Então, porque num mamífero, num cachorro, você vai acessar, você tem várias possibilidades, né? Primeiro que o vaso é enorme, segundo que você tem vários vasos. Quando você trata de ave, ela tem um volume de sangue mínimo, né? Então, se ela tá ali com alguma hipotensão, alguma coisa, você vai nos sítios de preferência, mas se você não consegue acessar nos sítios de preferência, já 80% do seu trabalho já piorou, sabe? Porque estourou uma veia ali, já tá complicado. Aí você vai partir para o intraosso, que aí o intraosso é outra complicação, dependendo do tamanho da ave. Imagina, você tem que colocar uma agulha ali dentro do osso. Ai, gente, olha, complicado para mim. Eu que sou recém-formada, eu tenho muito problema com emergência, assim, que eu não tenho tanta prática em pegar intraosso. Então, para Uhum. mim, nossa, desespero, gente. Não, Terrível. Mamífero é bem mais tranquilo. Nossa, mamífero é um paraíso, gente. Ótimo, maravilhosos. né? Dependendo do mamífero, né? E porque eu vejo também que algumas aves que são. A maioria delas tem um comportamento muito de presa, então são mais difíceis de demonstrar, não? Que estão doentes. Ah, sim, geralmente quando elas estão demonstrando, elas já estão num processo bem avançado, né? Até às vezes tem animal que elas escondem tão bem que tem animal que não te demonstra nada e quando tu chega no recinto, simplesmente o animal, olha, doutor, encontrei ele morto no chão. Ontem estava ótimo, comendo tudo, encontrei só ele morto. Aí você vai abrir, às vezes, um animal que tem os dois extremos, né? Às vezes tem um animal que esses são horríveis, que aí é um animal que morreu, você encontrou, você abriu na necrópsia, a necrópsia não te diz nada. Aí você fica, o que foi? Meu Deus, aí esse é o terror que você não descobrir. E também já tem o oposto, que é tipo, você abre na necrópsia, tem 1 milhão de coisas, você fica assim, como que estava vivo? Como que estava comendo ontem? Então, esses dois extremos, assim. Não, eu acho que esse que você não vê nada deve te trazer uma preocupação um pouco maior. Porque assim, beleza, morreu. E as outras? Ah, uhum. Né? Será que é alguma coisa infecciosa? Será que não é? Será que vai passar para os outros? Será que não vai? Nossa, total. A gente teve um caso disso, inclusive, tipo, de 3 indivíduos do mesmo recinto que morreram por intervalos curtos e na necrópsia não tinha nada. Tipo, nada de. Aí você fica, cara, o quê, né? E aí tem outra coisa, que a gente também recebe, né, animal de apreensão. Então, animal de apreensão a gente não tem um bom histórico. Aí fica mais difícil ainda de tentar triar o que aconteceu. Porque quando é um animal que nasceu aqui, a gente sabe a idade, a gente tem, assim, um histórico. Agora, se é um animal que chegou aqui e na necrópsia não te diz nada, e você não sabe a idade, você não sabe nada sobre o bicho, aí é um mistério absoluto. Você só aceita que era a hora dele mesmo e pronto. E é isso. Então, só para a gente descontrair aqui, para a gente já caminhar para o fim, Tá, tá? São perguntas rápidas, ok. tá? Qual que é o seu animal favorito? Eu odeio essa pergunta. Ai, nossa, gente, eu vou escolher o animal que eu tenho mais afinidade aqui no criador, é o bicho preguiça. Qual animal você seria? Ai, também é um bicho preguiça. Quais que são os principais desafios da veterinária de filhotes silvestres? A falta de informação, acredito eu.
Se a Um, gente tivesse mais informações, a gente seria mais fácil esse trabalho. um sonho. Olha, trabalhar um pouco menos e ganhar um pouco mais na veterinária. Acho que é o sonho de todos nós. A gente É. trabalha muito e não ganha tão bem, não, né? Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Hum, nossa, gente, eu odeio essas perguntas de bate-volta, eu não consigo responder rápido. Não sei, eu acho que eu teria a visão dos rapinantes, sabe? Eles são muito atentos. Corujas são animais muito fascinantes, então acho que eu teria essa questão da visão das corujas. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Filme, desenho ou série? É, O Game of Thrones, né? Eu gostava muito dos lobos da família Stark. é verdade. Eles são incríveis, né? Queria que existissem daquele jeito. Esse é inédito, acho que é o primeiro que fala do Game of Thrones. Cara, Né? Legal, cara, acho e que não é eu só sou os lobos, tem bem. os dragões, tem um monte de bicho ali. Ah, Então, bem legal. tem algum animal que você tem medo? Olha, eu não sou muito chegada em serpente, por incrível que pareça, eu manejo elas todos os dias, mas até hoje não é um animal que eu me sinto completamente confortável. Quando é manso, que eu já estou acostumada, que eu manejo, vou mais tranquila, mas quando eu sei que é um animal que ele pode me dar um bote, que ele vai me morder, eu já vou ali receosa, aquele bote me assusta muito. E peçonhentas, de jeito nenhum. E qual que é a melhor parte de trabalhar com Silvestre Filhote? Cara, a melhor parte de trabalhar com silvestres no geral, para mim, são os filhotes. Porque é sensacional acompanhar do dia 1 até o dia que eles vão embora. Sabe? Você fica. Parece que valeu tudo a pena. A gente tem uma espécie aqui que é a corujinha do mato. Eu cuidei dela desde o dia que ela saiu do ovo. Ela tinha 7 gramas, sabe? E então tanto os cuidados veterinários quanto eu tinha muito contato com ela. Então, a gente destinou ela, né, para um lugar e ela era um animal muito manso, que tinha muito contato comigo, sabe? Então, quando ela foi embora, a gente fica, né, com aquele sentimento, poxa, não queria que fosse embora, mas ao mesmo tempo é tipo, poxa, dever cumprido, sabe? Eu tô entregando para alguém um animal sensacional, de comportamento, desenvolvido perfeitamente, um animal lindo, é o seu trabalho ali, sabe? Ele tinha Uhum. 7 gramas e agora ele é um animal fantástico que vai trazer muitas alegrias para alguém ou para algum lugar. Nesse caso específico, ele foi para um zoológico para fazer algumas apresentações de falcoaria. Então, me dá essa paz, sabe? Tipo, poxa, as pessoas vão chegar nesse lugar, vão ver esse animal incrível e ele foi criado por mim. Então, não existem palavras. É isso que faz o trabalho valer a pena 100%. E qual que é o maior mito sobre filhote de Silvestre? Eu não saberia dizer mito, né? Mas assim, tem muitos dizeres que tem esse pessoal mais antigo que tenta alimentar a ave com leite, com papa de arroz, umas coisas assim, meio loucas, assim. E eles tentam trazer isso para a realidade de todos os animais. Então, você imagina, uma coruja caiu na minha casa e a pessoa estava alimentando a coruja com leite. O coração do veterinário infarta 150 vezes, né? Acho que é meio que esse mito, assim. Né? E qual dica que você daria para os estudantes de veterinária e veterinários sobre cuidar desses filhotes? Hum, Primeiramente, se você não tem experiência, tentar conversar com pessoas que sabem, né? Tem muita gente que passa por essa questão de, caiu um passarinho em mim, perto da minha casa, e eu quero poder ajudar. Então, existem algumas coisas que você pode fazer, né? Tentar manter o animal aquecido, porque isso é via de regra
para a maioria dos filhotes, tanto silvestres quanto os domésticos, né? A gente sabe que tem meio que aquela tríade neonatal que acaba que a gente pode usar meio que ali para todas as espécies, né? Que a temperatura ela é primordial, então deixar o animal aquecido. E aí você pode conversar com alguém que tem um conhecimento para a questão da alimentação, né? Para não oferecer uma alimentação errada. Às vezes tem alguns alimentos que você pode comprar em pet shop, tentar dar no bico. Já teve um sucesso de algumas pessoas que acharam passarinho, conseguiram criar até conseguir, né, destinar para algum responsável. Então é meio que isso. Tentar fazer o básico direito e não meter os pés pelas mãos, não fazer o que você não sabe, porque você pode acabar prejudicando mais do que ajudando. Uhum. Obrigadão. Tá? Acho que a gente Eu que conseguiu abordar agradeço, gente. bastante tema, bastante assuntos, né? Redes sociais, para quem quiser saber mais alguma coisa. Eu tenho um Instagram, que é o Mari Milivete, que eu sempre posto uns vídeos lá, não muito técnicos, é mais mostrando os animais mesmo dia a dia. E no TikTok também é o mesmo arroba, Mari Milivete. Beleza, brigadão, Eu que né? agradeço, gente, foi Vou, maravilhoso. como diz o outro, vou te liberar porque eu percebi que o trem aí tá pegando fogo. Tá, Brigadão mesmo pela presença, eu que agradeço, gente. né? E dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, marketing, tem estúdio podcast, tem estúdio com chroma key, então você consegue fazer curso, vídeo aula, o que vocês precisarem. E é isso. E até semana que vem.